Dia, olha nós aqui outra vez. Bom dia, queridos, bom dia a todos que já estão aqui presentes. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Tenho certeza que será uma bênção esse dia de hoje. Tenho certeza que o Senhor já está no controle em nome de Jesus. Você que já está entrando aí, me dá um bom dia e fala para mim também se você está me ouvindo bem, se o som tá bom, tá saindo tudo certinho aí, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu já preparei uma palavra, eu não, né? O Senhor já preparou uma mensagem para nós antes de nós recebermos as nossas convidadas. Hoje são duas, né? Hoje eu tenho duas convidadas para estar aqui comigo, né, para estar abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Irmã Simone, obrigado pelo retorno, viu? Já me passou aqui que o som tá ótimo, glória a Deus. Nós vamos receber uma palavra antes, mas eu peço que você compartilhe também, tá bom? Pega o aviãozinho, manda para aquela pessoa que Deus tocou no seu coração, manda esse convite para aquele grupo que você faz parte, né? Coloca lá que nós estamos há 21 dias de reconstrução e, na verdade, agora a contagem regressiva, né? Faltando 3 dias para encerrar o nosso propósito, e até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão tremenda. O Senhor tem nos surpreendido. Na verdade, você que está aqui acompanhando, o Senhor, Ele tem aquecido o nosso coração com tanta pontualidade, né? Com tanto amor, né? Demonstrado através da vida de cada mulher, através da vida de cada instrumento que Ele tem trazido, né, para nós nesse tempo. Cada mulher de Deus, né? Cada convidada, né? E a gente vê que foram tijolinhos em cima de tijolinhos assim, pontuais mesmo, né? Um tempo onde o Senhor tem olhado, né, para nós e tem nos revestido, né, de poder, de unção, de estratégias, né? E minha vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza disso, irmã Simone. E isso está determinado sobre cada um de nós, né? Esse propósito, eu me lembro que eu pedi para o Senhor para que seja um divisor de águas, né, em nossas vidas, né? Só não vai ser na vida de quem não quer, né? Porque se eu creio, se eu tenho essa certeza, né, de que Deus ele pode, né, fazer isso em nós, Ele vai fazer, né? Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Mensagem de hoje para nós, o que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã para compartilhar com você e fazer uma oração para que Deus use, para que Deus abençoe nessa live de hoje. Isaías não, Salmos. Eu tenho Isaías no meu coração, eu gosto tanto que às vezes na hora de falar eu tô com Isaías no coração e eu falo o Isaías, mas é Salmos. Salmos 56, o versículo é o 9. Salmos 56, versículo 9, para nós iniciarmos essa live de hoje, o nosso 19º, né? 19º encontro, faltando 3 dias para o encerramento. Diz assim, ó: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Você tem essa certeza? Se você tem essa certeza, você coloca aí escrito para mim. Eu tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza que Deus é comigo. Eu tenho essa certeza de que Deus está comigo em cada instante, em cada momento da minha vida. Bom dia para as meninas do MIT, para as que estão aqui presentes, né? Se você tem essa certeza também, você pode estar escrevendo aí na mensagem ou colocando um joinha para subir, um coraçãozinho, para dizer, eu tenho essa certeza que Deus é comigo, né? Então você não precisa temer. Se você tem essa certeza no seu coração, como diz o salmista aqui, você não precisa temer.
né? Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, você pode ter certeza que você não precisa temer. Você não precisa temer o gigante, você não precisa temer a fornalha, você não precisa temer, independente do problema que vier. Se te jogarem na fornalha e aquecerem 7 vezes mais, você não precisa temer, porque você sabe que o quarto homem, ele já está lá dentro. Ele não vai entrar para depois você ser colocado na fornalha, não. Ele já estava lá. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles são lançados na fornalha, Jesus já estava lá, né? Jesus já estava lá e eles entraram, né? Eles entraram e eles sabiam que eles não precisavam temer. Se eles morressem, eles tinham a certeza da salvação. Mas ali não era só a salvação que estava em risco, né? Que estava em jogo, né? Ali Deus ele precisava mostrar a glória dele para aqueles que estavam fora da fornalha, para aqueles que estavam lá fora duvidando do Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. Talvez o povo lá fora, talvez as pessoas que te conhecem estão duvidando do Deus que você serve, mas eles vão ver o quarto homem junto com você nessa fornalha. Eles vão ver na hora certa, ainda que eles perguntem aonde está o teu Deus, você vai dizer o meu Deus está bem vivo. Ontem nós cantamos esse corinho na igreja. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O nosso Deus está bem vivo. Ele não está mais pendurado no madeiro. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento e pedimos ao Senhor, fala conosco. Nosso coração está aberto, Pai, sedento, com fome, com sede da Sua presença, com fome da Sua palavra. Meu Deus, abençoe, meu Deus, as minhas convidadas nessa manhã. Meu Deus, o Senhor é o meu convidado de honra, Pai. O Senhor é o nosso anfitrião, o Senhor é aquele que está na ponta da mesa. Meu Deus, e eu peço ao Senhor, use a vida de cada uma delas, fale conosco, seja na palavra, na oração, meu Deus, e nós já te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor é conosco, Pai, nós não temos que temer, meu Deus, nosso coração, Jesus, tem essa alegria, essa certeza, porque nós sabemos que o Senhor já está conosco nesse banquete, meu Deus, mais um banquete nos é proposto, mais um banquete, meu Deus, é colocado para nós nesta mesa, meu Deus, e cada uma dessas mulheres, homens, jovens, crianças, independente da idade, que se assenta, meu Deus, nesta mesa, meu Deus, quando fechamos os olhos, Pai, nós estamos no mesmo lugar. Minha irmã, meu irmão, se você fechar os olhos, você vai se ver em uma grande mesa, você vai se ver em um grande banquete, a palavra do Senhor que está sendo disponibilizada para nós nesta manhã, um alimento riquíssimo, um alimento onde vai trazer o fortalecimento para cada um de nós, a estratégia para cada um de nós em nome de Jesus. Pai, assim oramos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, queridas? Eu acredito que já deu tempo de você compartilhar. Se não deu, dá tempo ainda, vai lá e compartilha. Enquanto isso, eu vou chamar as minhas amigas de hoje e já chamo a próxima em nome de Jesus. Ai, bom dia, meu amor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu vou chamar já a sua convidada, tá bom? Tá E bom, aí, enquanto isso, você pode ir dando bom dia para elas, tá? tá Fica à bom. vontade, Dada. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Pra nós aqui, surpresa, né? Deus realmente me surpreende, né, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu tô com fone de ouvido aqui, porque eu tô trancada no quarto. A criança tá dormindo lá fora, botei todo mundo pra fora do quarto hoje. Vocês estão ouvindo bem? Chegou a nossa próxima convidada. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Sandra. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Aham. Ai, que Sim. bom. Prazer Ai, estar eu aqui tô com dura na vocês. tela hoje, tá vendo? Tem dia que corta uma, tem dia... Vocês estão vendo as 3 na tela? sim, Sim, tudo Ai, que certo. bom. Deu tudo certinho. Ó, a pastora Luzane falou que tá com ruído. Eu vou fechar então o meu microfone, Uhum. tá bom? Doutora, a senhora pode dar o seu bom dia, aí depois a Daíra fica à vontade para ministrar a palavra, porque aí quando uma fala, as outras duas fecham o microfoninho e vice-versa, a gente vai intercalando assim, tá bom? Tá Fica à bom. vontade, tá? A doutora primeiro, depois a Daíra, em nome de Jesus, viu?
Então, tá bom, gente. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, acompanhando essas lives maravilhosas, porque para mim também está sendo um divisor de águas, viu? Porque assim, o quanto que tem sido pontual, quanto que Deus tem falado todos os dias ao meu coração, e tem sido uma reconstrução. Eu acredito que cada uma de nós que está aqui está passando por uma reconstrução em alguma área, né, da vida. Então, assim, quando a Dai fez o convite e quando ela falou do tema, eu falei, uau, Dai, de onde que você vem com esse tema? Isso é muito profundo, né? Tipo, a gente nem vai conversar sobre esse tema para deixar na hora Deus, né, Deus agir, Deus fluir ali. Né? Então, eu creio que Deus vai usar muito a Dai, né, com a palavra e que Deus possa alcançar a vida de todos em nome de Jesus. Amém. Eu botei aqui o microfone para não atrapalhar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Maravilha. Então vamos lá, gente. Quando a Ana me chamou, na verdade, antes dela me chamar, Deus falava assim: meu coração se prepara. Aí eu falava: se prepara para quê? Eu só quero sentar e comer, Senhor. Aí ela me chama, uma semana depois que eu senti, Dai, você vai participar e tal. E Deus pulou no meu coração uma palavra. E pulou o tema, assim, na mesma hora. Lugares assolados. Reconstrução dos lugares assolados. Ah, isso tem um motivo óbvio, né? Tem um motivo. Essa questão dos lugares assolados tem tudo a ver comigo. Vocês vão entender por quê. Então, e aí conforme eu fui assistindo as lives, né, desde o começo a gente foi participando, eu até comentei com a Ana que parece que foi assim uma sequência, né? E realmente tem sido uma sequência. E aí eu fiz até um resuminho assim dos primeiros dias para chegar até aqui, a gente vê como nosso Deus é lindo e ele vai falando com a gente. Ele vai dando aquelas doses homeopáticas da palavra e a gente vai se alimentando. Se você der de uma vez, a gente não vai conseguir absorver. Aí ele vai mostrando um pouquinho a cada dia. E aí, quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu fui percebendo que tinha uma ligação muito forte com tudo que já tinha sido pregado. Vocês estão me ouvindo? Dália, tá um pouquinho Tá ruim ruim o som? o Eu fone. vou, Você eu vou consegue tirar. tirar o fone? Tá? E agora, vocês estão me ouvindo bem? Melhorou? Maravilha. Então, vamos lá. Então, antes da gente entrar na palavra, o versículo propriamente dito, eu fui acompanhando, né, todas as lives e, eu fui percebendo que lá no começo foi falado muito sobre reconhecer que precisa de uma restauração. A gente tinha que primeiro reconhecer. Na verdade, esse é o primeiro passo para a mudança, né? A gente realmente reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa se arrepender. Depois, ainda falando, né, dessa mesma palavra, a gente tinha que chorar, se lamentar e depois se levantar. Depois disso, a gente tinha que reconhecer o que? Os nossos pecados, as mágoas, as raízes de amargura. E haveria o que? A confissão de pecados. E aí, depois de todo esse processo que Deus foi trabalhando em nós durante todos esses dias, Deus colocou muito claro no meu coração. Aí depois começou a vir restauração emocional, restauração disso e daquilo, restauração de relacionamentos. Aí começou a parte da cura, do relacionamento, de várias áreas. E aí Deus foi muito claro comigo. Restauração dos lugares assolados. E isso está em base em Isaías, capítulo 51, versículo 3. Se você puder abrir sua Bíblia aí comigo. Isaías 51, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, essa palavra Deus me deu há muitos anos atrás, assim, uns 2 anos ou mais. Para quem não sabe, antes de entrar aqui na palavra, eu fiquei internada na UTI por quase 30 dias em 2021. A Paulinha conhece bem minha história, a Sandra também, outras meninas que estão aqui também, a Olga que me acompanhou também. E eu quase fui a óbito. Depois eu conto um pouco mais de detalhes. E aí quando eu saí do hospital, que eu fui para casa, que eu fui entender que eu estava viva, porque eu tive uma experiência quase morte no hospital. Foi muito difícil entender que eu estava viva e que eu estava ali, porque eu achava que eu ia morrer. E aí Deus foi trabalhando comigo, porque eu fiquei com muitas sequelas. E aí Deus foi trabalhando comigo e Deus me deu essa palavra de lugares assolados, que tudo aquilo que tinha sido assolado durante aquele período seria reconstruído.
E vocês vão entender por quê. Vamos ler? Vamos lá. Porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. É muito linda essa palavra. A Aninha começou falando que gosta de Isaías, né? Deus já estava mostrando para ela que ia falar de Isaías. E essa palavra, ela é muito especial, porque ela fala assim, né? Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os lugares assolados. Tudo que foi assolado, que foi destruído, que foi traumatizado por algum motivo. No meu caso, foi a minha saúde. E assim, não só saúde física, saúde emocional. E em vários aspectos que eu não conseguia saber como que eu iria sair do lugar, né? Para vocês entenderem, quando eu fiquei doente, foi uma doença autoimune que destrói as células do corpo rapidamente. E se você não correr pro médico, enfim, começar algum tipo de tratamento, você morre em questão de dias. E eu mesmo assim fiz o tratamento. Na primeira sessão que eu fiz, que era como se fosse uma hemodiálise, uma troca do meu sangue, eu tive um rebaixamento dos batimentos cardíacos e fiquei numa sensação de coma por uma tarde, assim. Era uma tarde de domingo. E quando eu voltei, tudo, né, quando eu fui pro hospital, eu fiquei muito mal. E eu lembro que o pastor Jaime me ligou. E ele falou assim, a palavra de Deus diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E quando eu fui para o hospital, já sabendo que era doença, que eu já tinha tido esse mesmo quadro em 2010, eu já sabia que poderia não sair mais do hospital. Mas eu fui com aquela convicção, você vê que o nosso coração é enganoso, né? Fui com a convicção que eu não sairia mais por conta da gravidade. Eu sabia que estava pior do que foi o primeiro estado. E aí, quando ele deu essa palavra para mim, Deus falou ao meu coração, eu vou fazer além daquilo que você está imaginando. Você está imaginando que vai ficar, mas eu vou tirar você daqui. E quando eu saí, que essa palavra se cumpriu, eu fiquei totalmente igual Lázaro, saí cheia de atadura. Falei, e agora? Como é que eu vou recomeçar a minha vida? Porque assim, irmãos, quem passa por batalha na saúde sabe, o corpo se recupera rápido, mas a mente não. Existe uma batalha muito grande aqui dentro para você reconhecer que Deus está com você, que Deus está fazendo a obra. E aí foram muitos lugares assolados na minha vida, muitos lugares foram traumatizados que eu falava, Deus, como é que eu vou retomar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas Deus foi dando ali as direções e Ele até hoje tem trabalhado nesses lugares assolados. E aqui eu posso definir que os lugares assolados, ele tem dois tipos, né? Os traumas dos acontecimentos. Eu não sei quais foram os traumas que você viveu ao longo da sua vida. Eu tô falando de mim, mas você pode ter tido aí um trauma dentro da sua família, dentro do seu casamento. Pode ter tido um trauma dentro sei lá, na sua parte emocional, que você nunca mais foi a mesma pessoa desde quando aconteceu aquilo outro. Mas Deus está falando hoje que você já reconheceu que precisa mudar. Você já chorou, se lamentou e se levantou. O que é se levantar? Participar dessa live. Se levantar e você tomar uma atitude, se reposicionar, como a gente vem falando, né, ao longo das lives. Se reposicionar o quê? Tomar uma atitude. Deus, eu não quero mais viver assim. E confessar os pecados, começar a reconhecer tudo que tem que ser tirado. E aí, então, quando a gente começa a ter essas atitudes, Deus ele fala, agora deixa comigo, porque eu vou te dar o consolo. O consolo é a cura, o consolo é tudo que você precisa para que aquele lugar na sua vida seja restaurado. Eu também vejo que os lugares assolados também tem a ver com aquele local, a gente falou aqui da parte de saúde, família, mas também pode ser aquela parte que foi ofendida. Às vezes a pessoa, quando ela é ofendida, quando ela passa por uma situação de ofensa, ela abre uma ferida. Ela abre uma ferida. E é um lugar assolado. E pode ver, pessoas que, foi falado tanto aqui, pessoas que tiveram relacionamentos quebrados, ela não consegue mais fazer a mesma coisa como antes. Ela não consegue se relacionar com as pessoas como antes. Ela começa a ficar desconfiada para tudo. Ela não consegue se soltar. Porque tá uma ferida. Quando alguém fala com ela a respeito daquele assunto, ela já se defende,
ela já altera a voz, ela já muda o comportamento. Por quê? Porque existe uma ferida, né? Então, é um lugar assolado. Às vezes você acha que não. Ah, vai começar a falar da sogra. Ah, aquela mulher já tem ferida aí, minha irmã. Ah, aquela pessoa já tem ferida. É um lugar assolado que o diabo está tendo espaço. Então, o que você tem que fazer? Senhor, vem sobre a minha vida. O Senhor diz que consolaria todos os lugares que foram assolados. Então, tem por que eu chamei a Sandra já aqui, né? A Sandra tem muito a ver aí com a minha história. Quando eu saí dessa situação, que, pra vocês terem uma ideia, irmãs, eu demorei mais ou menos 8 meses para conseguir andar direito. Eu andava me arrastando por essa casa. Quantas vezes eu chorei nesse quarto aqui que vocês estão vendo? Falando, Deus, me ajuda. Eu preciso cuidar da minha filha. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu não consigo lavar uma louça. Eu não conseguia trocar a fralda dela. Em lugares assolados, meu corpo todo sentia. E a minha mente. E aí, Deus foi preparando amigas de Jesus aqui desde o hospital. Para quem não sabe, a Ana orou por mim quando eu estava no hospital. E hoje eu estou aqui por um fruto da oração dela, da irmã Olga e de tantas irmãs que oraram por mim. E aí depois Deus foi colocando pessoas para me ajudar a reconstruir esses lugares que foram tão assolados. A Sandra foi uma delas, é por isso que ela está aqui hoje também. Que era a mente, porque muitas vezes a gente se recupera, você faz o exame e volta ao normal. Você vai lá, você consegue fazer. Fui vendo que eu fui melhorando rápido, mas a minha mente não aceitava que eu estava curada. Às vezes a gente está tão acostumado com aquele lugar assolado que a gente acha que não tem mais o que fazer. Ah, mas já foi. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não vai ser igual antes. Você que pensa que não vai ser igual antes. Vai abrir sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 7. Quando eu li isso aqui, eu chorei. E eu vou me esforçar para não chorar aqui agora. Jeremias, capítulo 33, versículo 7. É muito lindo. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Tem versão que fala como no começo. Então ele está falando que houve sim um cativeiro, que houve sim um lugar assolado, mas ele mesmo diz que vai edificar como no começo. É o que a gente está falando aqui, reconstrução, né? Deus ele vai edificar aquele lugar assolado do teu coração como no começo. Às vezes você pode olhar e falar, não, eu não consigo mais ter a mesma saúde de antes. Quem disse isso para você? O diabo está dizendo no seu ouvido que você não vai ter mesmo a mesma disposição de antes, a mesma saúde de antes, que você não vai conseguir se relacionar com mais ninguém, né? Você que tem, a gente falou muito de amizade, será que você realmente não vai conseguir mais ter o mesmo nível de amizade que você tinha? Ah, mas todo mundo, nós todos, a Bíblia fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós todos pecamos, não tem um melhor do que o outro aqui. A gente precisa entender o princípio de 70 vezes 7, de entender que a gente tem que perdoar para ser perdoado. E aí as coisas voltam para o princípio, volta. Mas isso é um processo, não é uma coisa do dia para a noite. Então, é um lugar assolado. E Deus quer fazer o que? Ele quer dar o consolo e quer fazer com que as coisas voltem iguais como eram antes. Ou seja, e Deus quando faz, ele faz as coisas muito bem feitas. Deus, ele quer que você creia que por mais difícil que foi a situação, o trauma, ou aquela situação que deixou esse lugar assolado na sua vida, ele quer restituir como no começo. Ele é Deus, ele pode fazer as coisas do nada, as coisas serem feitas novas como no começo. Então, tem muitas mulheres que estão sofrendo por conta de lugares assolados que não conseguem se recuperar, não conseguem receber a cura, porque não entendem que Deus ainda pode mudar a história dela. E Deus está falando hoje com muitas de nós aqui. Eu vou consolar você e todos os seus lugares assolados. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo como era antes. Ah, mas o meu útero não é mais igual, irmã. Quem disse? Ah, mas as minhas pernas não é mais igual. Ah, mas a minha cabeça, eu tive um pós-traumático. Eu não consigo mais. Quem disse isso? Deus vai fazer tudo como no começo, em nome de Jesus. Deus, mas meu casamento não é mais igual, não consigo mais confiar no meu marido como antes. Você também tem que deixar a obra de Deus ser feita na sua vida, porque a palavra ela não muda. Nós que precisamos permitir a palavra realmente se cumprir. Muitas vezes a gente é o grande empecilho para que a palavra se cumpra, somos nós mesmos, porque a palavra não muda. Ela é igualzinha que está aqui. Então a gente tem que permitir
permitir que o Senhor faça a obra em nós. E para fechar aqui o entendimento, deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, assim, a gente entendeu aqui princípios importantíssimos, que é o quê? Entender os lugares assolados, que Deus quer restaurar. Que mais? Que Ele quer fazer com que as coisas voltem como era antes. E aí, a gente foi vendo essa sequência aqui de reconhecer que precisa se levantar, chorar, confessar pecado. E foi falado muito sobre raízes de amargura. E Deus foi falando comigo, olha, os lugares assolados não é um lugar fácil de ser recuperado. É um processo que a gente tem que se permitir. Mas existe uma estratégia, a Ana até orou sobre isso no começo, que Deus quer nos dar para evitar que novos lugares assolados ocorram na nossa vida. Que novos lugares sejam desconstruídos na nossa vida. E aí a gente estava lendo, né, foi um versículo muito falado, que é Hebreus 12:15, que vocês já sabem, é de cor e salteado, que diz, tendo cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O diabo, ele tenta fazer com que a gente abrace aquilo que ele joga na nossa vida, né? Então, assim, agora falando sobre os lugares assolados pela ofensa. Como evitar isso, irmã Dayana? E aí, para complementar essa mensagem, Deus falou muito forte comigo essa semana, numa situação que aconteceu. E aí Deus foi fazendo a meditar. Raiz de amargura. O que é uma raiz? Raiz é o resultado de uma semente que brotou. É um resultado, se você olhar para a terra, você vai olhar ali que se já tiver uma raizinha instalada, teve uma semente que foi plantada antes. E aí Deus falou fortemente ao meu coração. O segredo para não deixar entrar mais lugares assolados, não entrar mais lugares que vão ter ali raiz de amargura que vai destruir a sua vida, você tem que jogar fora essa semente. E isso foi muito forte no meu coração, porque assim, antes de virar uma raiz, era uma semente. E aí, essa é a estratégia de evitar lugares assolados. É você jogar fora aquilo que um dia o diabo lançou na tua vida, por um comentário, por algum acontecimento, por alguma coisa, e que você aceitou. E quando a gente aceita, a gente está plantando a semente dentro do nosso coração, e aí a raiz, ela brota. E aí ela fala, né? Brotando vos perturbe, e por ela muito se contaminem. Então, a raiz de amargura também pode ser até contra Deus. Falado muito aqui. Deus, eu não entendi porque eu fiquei doente. Muitas vezes eu questionava o Senhor, Deus, por que eu fiquei doente de novo? Fiquei doente em 2010, agora é 2021. Senhor, o que aconteceu comigo? O Senhor não prometeu que ia me curar? O que aconteceu? Então, o diabo quis trazer o quê? Uma semente de ofensa contra Deus. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. O Senhor está no controle da minha vida, não importa o que aconteça. O Senhor está comigo. E aí, você tem que dar um chute nesses pensamentos, nessas sugestões que o diabo traz contra o Senhor, contra as pessoas. Às vezes vem um comentário, aconteceu uma situação aí na sua igreja, na sua casa, na sua família. Aí você deixa aquela semente entrar no teu coração, daqui a pouco você tá com raiva da pessoa, daqui a pouco você não olha na cara dela, daqui a pouco você já tem aversão àquilo ali. É o quê? É uma semente que vai se tornar uma raiz. E se tornou raiz já era, porque aí já impregnou na terra do teu coração. Então, para fechar aqui, Deus quer restaurar todos os lugares assolados, mas Ele também quer que a gente evite que esses lugares sejam assolados dentro de nós. E quais são esses lugares? O nosso coração. Porque tudo começa a partir do nosso coração, como dizem Provérbios. Ele é a saída de vida, tanto saída de saúde física e saúde emocional, saúde de todos os aspectos. Então aqui, pronto, começa tudo. Então o que você tem deixado entrar no teu coração? Dá um peteleco nessa semente do diabo e não deixa isso virar uma raiz, não. E se já entrou, já enraizou, vamos começar esse processo todo que a gente tem visto aqui, de reconhecer, de chorar, de se levantar, de confessar os pecados e crer que Deus ainda pode restaurar todos os lugares assolados. E eu lembro até para fechar, quando eu estava lá na UTI, Deus me fez lembrar de uma canção que eu amava, do Diante do Trono, que fala: os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos a verão,
Pois é o Senhor quem fala. Nossa, é demais. E foi no mesmo momento que veio essa palavra. Tudo que está assolado, que está bagunçado, ele vai fazer caminhos aplanados, ele vai fazer tudo novo na sua vida, no seu corpo, em toda a sua vida, em todo o seu ser, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Glória a Deus. Eu vou dar só um recadinho para o pessoal que está no Meet. Ele está com contagem de novo, né? Tem dia que ele faz umas gracinhas, então eu vou deixar as meninas já preparadas. Encerrando essa ligação, já vai ter um outro link. Vou até pedir já para ele já criar outra sala e o outro link já ficar à disposição das meninas. Então, assim que ela encerrar, as meninas já migrem para outra sala para vocês não perderem, tá bom? As meninas que estão no Meet já fiquem atentas. O link vai ser disponibilizado e assim que acabar essa live aí, essa sala de oração, vocês já migram para outra, tá bom? Só esse recadinho mesmo. Aí eu vou fechar o meu microfone e vou deixar a doutora Sandra complementar, acrescentar aí em nome de Jesus. Doutora Sandra, fica à vontade, meu amor. Que palavra, né, Dai? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu vi que as meninas falaram para tirar o fone, mas o meu dá, né? Então tá. Gente, que palavra profunda, né? Porque assim, eu fui marcando várias coisas aqui que a Dai foi falando, e esse processo de reconstrução, principalmente dos lugares assolados, tem muito a ver com, como ela falou, né? Traumas, né? O objetivo aqui não é a gente trazer é, a parte psicológica, o objetivo aqui é a parte espiritual, mas a nossa parte psicológica explica muitas coisas, né? Traz muita compreensão de como nós funcionamos e muitas vezes de como que nós lidamos também com a parte espiritual, né? E olha que interessante, diante de traumas, o que são traumas? Imagina só, imagina que você tem uma ferida, e essa ferida ainda está machucada, ela está sangrando, né? Quando a gente machuca, a gente procura cobrir essa ferida, né? A gente procura proteger essa ferida para não machucar de novo. Então, dependendo do tamanho dessa ferida, né, ela tem que ter um tipo de cuidado. Mas o que é um trauma? Imagina que você está passando, de repente você bate o braço de novo naquela ferida. Dói, não dói, gente? Então, o trauma, geralmente, ele é isso, né? E a gente vai vivendo pequenos traumas na nossa vida. E isso desde a nossa infância, né? Dependendo da família em que nós crescemos, tudo aquilo que nós fomos aprendendo, vão gerando pequenos traumas que o nosso cérebro ele tem estrutura para ir lidando, né? Só que vai chegando uma certa fase da nossa vida que de tanta pancada, tanto trauma, tanto machucado, tanta dor, tudo isso vai ficando guardado no nosso corpo, né? E aí, em um determinado momento da nossa vida, a gente vive algo que é um trauma mais, é uma situação muito mais intensa, né? Então, assim, imagina a Dai, diante de tantas situações da vida que ela enfrentou, de repente ela vem e tem a vida dela ameaçada, né? Dessa forma, o pensamento dela já fala, pronto, agora acabou, né? Então, quer dizer, estou enfrentando a coisa mais difícil da minha vida. Então, a gente enfrenta situações que a gente olha e fala, meu Deus, isso é a coisa mais difícil que aconteceu até hoje. Não vou dar conta. Por quê? Porque a nossa estrutura de pensamento, a gente vai aprendendo a pensar. Eu sempre falo isso, gente. O nosso modo de pensar, ele é aprendido, né? Você não aprendeu a pensar do jeito que do dia para a noite, dessa forma como você pensa, né? Eu também não. Então, desde pequeno, nós vamos aprendendo a pensar. E esses registros vão ficando na nossa memória, né? Então, assim, essa reconstrução, igual a Dai falou, depois que ela passou por esse processo, ela precisou ter a forma dela pensar reconstruída. Por quê? Olha que interessante, gente, eu não quero pregar não, porque a Dai já fez isso, né? Mas olha que interessante, aqui no livro de Neemias, depois que acontece toda a reconstrução, no Neemias capítulo 8, depois que acontece toda a reconstrução, né, depois que, claro, eles enfrentam perseguição, ameaça, desprezo, deboche, isso não vai acontecer, vocês não vão reconstruir esses muros, né, porque o diabo ele faz isso. Né? Imagina quantas vezes a Dai enfrentou, né, os pensamentos, não vai dar certo, você está orando de bobeira, daqui a pouco acontece de novo. Né? Então, o diabo ele vem exatamente com esses pensamentos. Olha só, pensamentos. Ele não conhece os nossos pensamentos,
mas ele conhece, vocês falaram isso esses dias atrás, né? Ele conhece o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. Então, com base naquilo que ele observa, ele vai lançar os pensamentos, né? Então, se ele sabe que a pessoa enfrentou uma luta em determinada área, ele lança aquele pensamento. E olha só, aqui no capítulo 8 de Neemias, versículo 9, fala assim, imagina só, eles estavam ali fazendo uma celebração depois da reconstrução. Era um momento ali de celebração, né? E fala assim, então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram, não se lamentem nem chorem num dia como este. Como é que o povo estava? Depois da reconstrução, depois de ter vivido todo esse período, né, de tantos dias aí nessa reconstrução, a mente do povo ainda não tinha sido transformada. Eles estavam pensando no quê? Olha só, quer ver? Hoje é um dia de consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Por que eles estavam chorando? Eles estavam lembrando do passado, das glórias do passado, de como era o tempo no passado. O coração deles não estava ali. Precisou Neemias trazer uma palavra para eles de um choque de realidade. Aquilo já passou. Aquele tempo passou. Agora é um novo tempo. Só que a nossa mente ela fica presa nesse lugar lá atrás, né? As nossas memórias, os nossos registros, porque diante de um fato natural, gente, o nosso cérebro ele é natural. Então ele pega memórias daquilo que ele já conhece. Então ele vai pegar uma lembrança do trauma, ele vai pegar a lembrança da ofensa para gerar desconfiança. O objetivo é nos proteger. Então ele vai pegar registros daquilo que nós já vivemos diante de uma situação conhecida ou desconhecida. Então o povo estava ali chorando por algo lá de trás, no passado, né? E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles que o povo com aqueles que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes. Eu estou lendo a versão NVT, tá? Não fiquem tristes. Neemias percebeu que era um choro de tristeza. Não era um choro de alegria, porque havia sido reconstruído. Era um choro de tristeza. Pois a alegria do Senhor é a sua força. Então, olha o que acontece, gente. A nossa mente, nosso pensamento, a nossa forma de pensar precisa ser reconstruída, né? Então, quando a Dai chegou, a gente conversava muito a respeito disso, né? Porque ela vinha de um processo de muita ansiedade. Por que ansiedade? Porque gera medo, né? O medo é uma emoção que alimenta a ansiedade. Então, é aquela sensação, poxa, pode acontecer a qualquer momento. Como que eu vou fazer agora para reconstruir minha vida, né? Com uma filha, com propósito, para reconstruir os sonhos, com, né, projetos, com planos que se tinha. E aí, só para finalizar, gente, que eu estou perdida no horário, tá? Não estou com o horário aqui, então vocês me ajudem aí que, né? A gente quase não fala, né, Dai? A gente fala muito pouco. Aqui fala assim, gente, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Fala para a gente não imitar o comportamento deste mundo. Mas a parte principal que eu quero dizer é, mas deixem, permitam. A Dai falou sobre permitir. Permitam que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A nossa mente precisa ser transformada. Diante de um trauma, diante de uma de uma situação difícil, uma circunstância, precisa ser transformada. Por quê? Se a gente passa todo esse período aqui fazendo a intercessão, reconstruindo todos os lugares, mas se não mudar a forma de pensar, observe como é que é a sua forma de pensar. Falar, mas como que eu posso observar a minha forma de pensar? Eu não sei fazer isso. Observe suas emoções, porque as nossas emoções elas são termômetro. Observa quando você fica triste. Por que você ficou triste? Peraí, tem um pensamento que alimentou essa tristeza. Porque a gente pensa, sente e age. Então, Deus não deu emoções para nada. Elas são termômetros para que a gente possa nos alinhar, nos direcionar para o lugar certo. E ele trata esses lugares assolados, porque até as emoções ficam totalmente assoladas, né? Então a pessoa já
não entende muito. Falar de emoções para cristãos, muitas vezes a gente não entende. Né? A gente faz meio que uma mistura. Assim, a gente mistura tudo: espírito, emoção, corpo, e a gente muitas vezes não sabe separar cada coisa no seu devido lugar. Porque uma coisa é o nosso espírito. Já observou quando Deus fala ao seu espírito? É uma voz inconfundível. Não tem dúvida, gente. É aquela voz que você falou, de onde que vem? Você sabe que não é você pensando. Não é você, não é a gente pensando. Mas quando é a nossa mente? A gente sabe, é a nossa voz. É a nossa voz ali questionando, duvidando. E a gente sabe também quando é a voz do diabo. Porque a do diabo vem em forma de condenação. É uma voz pesada. É uma voz que faz com que a gente se sinta mal, com raiva, triste, angustiado. A de Deus, não. A de Deus, ainda que ele esteja pegando a gente, dando uma bronca, a gente sabe. Na hora a gente leva, né, um susto assim, fala, opa, eu conheço essa voz. Então, só que a gente conhece dos outros, não conhece a nossa própria. Dos outros, eu digo assim, né, de Deus, do diabo, das pessoas, mas a gente não consegue identificar a nossa própria voz. Que voz? As nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas são as nossas vozes. Né? Então, o seu corpo, ele transmite uma mensagem para você, né? Para nós, o nosso corpo. A nossa mente vai transmitir. Sabe? Agora, se a mente está muito acelerada, muito agitada, com muita coisa acontecendo ali, fica difícil interpretar essa voz. E aí, o que vai acontecer? Resultado disso? A gente não vive uma vida abençoada, a gente vive uma vida aos trancos e barrancos, porque se a gente não está alinhado, a nossa mente não estiver alinhada com aquilo que Deus está fazendo no nosso espírito, a gente não experimenta. Acho que a Ana até falou a respeito disso. A boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, assim, nós precisamos ter a nossa mente transformada. Então, quando a Dai veio, esse era o objetivo. Né? A Dai, a gente não tinha uma amizade, eu conheci a Dai, assim, com uma colega de ministério, né? E, então, assim, na verdade, a gente começou esse processo, né, terapêutico, e eu sempre falo, né, amigas a gente não atende, amigas a gente não atende, né? Amigas a gente conversa, trata, cuida, dá umas dicas, busca ajuda, né? Mas existem outras que elas vêm que não são amigas, mas elas se tornam amigas, né? E foi o que aconteceu com a Dai, né? Nesse processo a gente foi se conectando, criando um vínculo, e hoje a Dai não é paciente, né, Dai? Já faz um bom tempo, né? A Dai hoje é uma grande amiga, e é uma amiga que Jesus, né, preparou mesmo, né? Tem momentos que ela manda mensagens, assim, eu falo, ó, essa mensagem da Dai, ela nem sabe, mas eu estava num dia tão difícil aqui, né? E ela veio com uma palavra, e eu mando para ela, e às vezes a gente fica dias sem se falar, de repente a gente se conecta como se tivesse conversado ontem, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Dai, e Deus tem coisas lindas, né? Os planos de Deus, a gente não estraga os planos de Deus, né? A gente às vezes pensa, poxa, estraguei os planos de Deus, mas ele reconstrói esses lugares assolados. Ainda que a gente tente estragar, né, não conscientemente, né, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com o pecado, mas tudo aquilo que os pensamentos de Deus são muito maiores, né, como o pastor Jaime falou, e ele veio, a reconstrução, gente, esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Deus não desperdiça aquilo que ele investe. Né? Então, se ele investe, ele tem um objetivo para aquilo. Então, se ele quer te reconstruir, é porque ele tem um objetivo. Né? Se ele poda, coisa difícil é a poda, Jesus. Né? A poda é para quê? Para produzir mais frutos. Né? Então, assim, a gente não gosta de ser podado, meu Deus, né? Fica tão feinho. Né? A árvore, a plantinha ali fica tão feinha, né? E a gente fica mesmo. A gente fala, oh, meu Deus, estou me sentindo tão mal. Né? Mas aí a gente precisa lembrar disso, que a poda é para produzir mais frutos. Se você produz, você vai ter que produzir mais ainda depois dessa poda. Então, depois desses lugares assolados, você não vai voltar mais para aquele lugar. Não dá para ser mais a mesma pessoa. Então, você vai ser muito melhor. Né? Porque carregar essa presença de Deus, carregar tudo que viveu, não tem como voltar para esse lugar. É um novo lugar. A galera ali com Neemias, né, o povo, eles queriam aquele lugar do passado,
aquela glória lá de trás, aquele tempo, né? Mas peraí, era um novo tempo. Era um novo tempo. E a gente precisa trabalhar nossa mente para viver novo tempo, né? Aquilo que nós já vivemos, a gente precisa olhar com um olhar de gratidão. E é difícil muitas vezes a gente olhar com esse olhar de gratidão, para que a gente consiga viver esse novo tempo. Tá bom, gente? Só para fazer outra pregação, né, Dai? Ô, Jesus, quem manda a pessoa falar demais? Ana, Mas, com você. mas você sabe que foi proposital ter te chamado justamente para que você participasse mesmo e trazesse também um complemento nisso que Deus tinha colocado no meu coração. Por quê? Isso tem um fundamento. Ninguém reconstrói sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Assim, muitas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar nessa reconstrução foi essencial. Eu não conseguiria sozinha. Então, assim, às vezes as pessoas acham que se isolando ela vai conseguir se curar, ela não vai conseguir sair do lugar, porque Deus envia pessoas. Então, assim, por isso que eu quis chamar, porque assim, a gente tá aqui num processo todas juntas, uma ajudando a outra a se reconstruir. Às vezes, quando eu comecei a assistir a live, eu tinha uma sensação que realmente estava sentando numa mesa de amigas ali, de manhã, tomando um café e realmente ali sentando e aprendendo. Ou seja, graças à internet aí que Deus abençoa para que a gente pudesse usar a tecnologia a favor da gente, para que a gente pudesse se reunir, sentar à mesa e comer, porque é exatamente isso. Ou seja, ter que se sentar na mesa, ter que se reunir, ter que pedir ajuda para amiga. Muitas vezes eu tive que pedir oração para uma, para outra, falar, me ajuda, tá difícil. Quantas vezes lá no grupo da intercessão eu falo, gente, ora por mim, hoje tá difícil. Porque é assim, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, Deus, ele quer que a gente também aprenda a depender dele e também aprenda a partilhar isso um com o outro. Mas muitas vezes se a gente não permitir isso, né? Como eu falei desde o começo, tem que permitir. Tem que permitir Deus fazer o que Ele está falando na palavra. Você pode ver que a palavra é linda, né? Perfeita, mas você olha para sua vida e fala como que isso vai acontecer. Ou seja, você não tem que perguntar como, você tem que permitir como. É isso. E pedir ajuda para as pessoas ao seu redor que vão te ajudar nesse processo. E é como a palavra do samaritano, não vou pregar mais não. Que Deus vai preparar um lá na estrada, que vai pegar você, vai tratar, vai pôr azeite, vai pôr vinho, vai curar e vai fazer isso. Então Deus preparou pessoas para que isso acontecesse na minha vida e tem acontecido dia após dia, né? Então é aquela palavra de Provérbios, a gente vai brilhando até esse dia perfeito. E assim eu creio. Aninha, muito obrigada pela... Eu atropelando a Ana aqui, Dai. É interessante que depois que a gente passa por um processo de reconstrução né, desses lugares assolados, a gente descobre o nosso propósito. Né? Então a gente vai descobrindo qual é o objetivo, né? Qual é o plano de Deus. Sim. Porque até então a gente tem alguns vislumbres, assim, a gente deseja algumas coisas, mas depois que a gente passa por nessa ruptura maior, a gente fala, opa, agora, né, eu entendi. Verdade. Né? E geralmente pessoas que passaram por um processo de quase morte ou situações que tem muito a ver com essa questão de morte mesmo, elas têm um chamado, um propósito de gerar vida. Né? Então eu sempre falo isso. Eu passei por uma situação, no meu caso não foi com o Dadai, mas eu vivi muitos anos num processo de infertilidade. Então, naquele lugar em que eu não conseguia, né, Deus gerou vida. Então, hoje eu entendo que o meu chamado é gerar vida. Né, gerar vida nesses lugares assolados. Né, porque onde que gera vida? No lugar que não tem mais vida. Né? Então, assim, para mim, é uma alegria poder acompanhar esse processo ali, de ver a pessoa aí engateando de novo, gerando. E geralmente são pessoas específicas que Deus tem um propósito lindo. A Dai é uma delas. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, como é que a gente para uma live dessa, gente? Né? A gente só vai parar porque a gente é forçado a parar. A outra aqui já está até me avisando. Esta chamada termina em 9 minutos. Mas o que a gente faz? Para as meninas que estão no Meet, a gente vai disponibilizar o link da próxima sala aqui também no Insta. Irmã, eu não consegui entrar na sala do Meet. Pega, entra aqui rapidinho no Instagram, na live, e aí você pega o link e você já entra, né? Para você não perder nada. E aí teve até uma irmã que colocou aqui nos comentários, quer ver? Deixa eu até pegar, muita informação, bom demais, não consigo anotar tudo.
que a gente faz? Graças a Deus, né? Nós entramos com esse método também de fazer pelo Instagram, onde fica registrado, onde fica guardado, né? Tanto lá no Insta como também no YouTube. Então você não precisa se preocupar se você perdeu, você pode colocar e assistir de novo, né? Então as meninas do Meet podem pegar o link e migrar para a próxima sala em nome de Jesus, porque depois eu entro com vocês para poder dar uma palavrinha com vocês também, em nome de Jesus. Gente, é muito precioso esse tempo que Deus tem preparado para nós, como a Dai citou, né, a internet. A gente tem que saber usar ela a nosso favor, né? E o nosso favor agora é se assentar à mesa, né? Fazer com que esse banquete ele seja disponibilizado para o maior número de pessoas. E é o que eu costumo falar, gente, só passa fome espiritual, só passa fome quem quer. Porque alimento tem, gente, você só não se alimenta se você não quiser. Gente, se vocês parar para analisar essa mensagem de hoje, você tem um refrigério para você continuar o barco, para você continuar a sua trajetória. Para de novo para depois assistir essa live para você ver o quanto Deus trouxe entendimento, o quanto Ele trouxe esse enriquecimento para o nosso conhecimento nessa manhã. Amém, queridas? Eu já vou deixar o meu agradecimento para a doutora, para minha amiga Dai, que vocês sejam muito, mas muito, muito usadas por Deus, né? Como a doutora falou, ela descobriu o ministério dela, né? Ela descobriu o chamado dela, né? Que é gerar vidas, é ajudar, é curar pessoas, né? E que Jesus continue te usando muito, doutora, que Jesus faça de você o grande instrumento que Ele quer fazer em nome de Jesus e que sejamos, né, essas mulheres posicionadas, né? Estamos sendo reconstruídas para sermos reposicionadas onde Ele quer e da maneira que Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que a Dai faça uma oração, passe a oração para a doutora Sandra e encerra comigo, em nome de Jesus, tá bom? Eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui, falta 5 para 6, mas eu creio que Deus está segurando e abençoando o nosso tempo em nome de Jesus, tá bom? Pode começar, tá, Dai? Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Que Deus seja louvado por esse momento. E que nessa oração agora você reflita sobre todos os lugares assolados da sua vida que Deus quer restaurar e quer fazer como no princípio, ou seja, aquilo que não tinha mais a mesma capacidade vai voltar a ter. Seja no seu corpo, na sua mente, em qualquer área da sua vida. Feche os seus olhos agora, Pai. Em nome de Jesus, eu entro em concordância aqui com as irmãs, Pai. Te agradecendo aqui por essa oportunidade, Pai, de partilhar o pão, algo que o Senhor colocou profundamente em minha vida, Pai, essa palavra tão preciosa. E eu oro para que o Senhor traga esse consolo, porque hoje o Senhor falou comigo que você vai trazer é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de consolo, porque o Espírito Santo é consolador. O Senhor é conhecido como Consolador, Pai. Então, eu peço que o Senhor traga consolo, verdadeiramente, Deus, para cada coração, para cada vida. Talvez essa irmã, meu Pai, que está aqui passando por esse processo de reconstrução conosco, tem tantos lugares assolados na vida dela, tantas questões que ela já não vê mais, não tem mais esperança, não vê mais condições de fazer como ela fazia antes, de viver o que ela queria viver como antes. Mas, meu Pai, como a tua palavra diz, o Senhor faz muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nesse momento, eu oro, meu Pai, e abençoo a vida de cada uma delas. Que o Senhor reconstrua, Deus, e console, cure, restaure todos os lugares que foram assolados na vida dessa irmã, Pai. Seja, meu Deus, na mente, seja, meu Deus, no coração, seja, Deus, no corpo, seja, Pai, na família, seja nos relacionamentos, em qualquer área que seja. O Senhor é Deus para fazer nova todas as coisas. O meu Pai, então tudo que foi destruído, que foi desconstruído por Satanás, que vem agora ser, meu Deus, restaurado, que vem agora ser consolado, que esse consolo seja como um bálsamo, que essa pessoa hoje receba esse refrigério. Essa semana o Senhor tem colocado muito no meu coração sobre a válvula de escape. Oh, meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não permitiu tentação sobre nós que não fosse humana, que com ela já não venha um escape. Talvez essa pessoa está precisando que essa válvula de escape seja liberada, para que ela possa, meu Deus, respirar e viver novamente. Traz, meu Pai, esse refrigério, esse consolo ao coração de cada irmã que está ouvindo agora e que vai ouvir depois. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que hoje
hoje essa pessoa venha entender que ela não está sozinha, que o Senhor está cuidando dela com cada palavra que ela está ouvindo aqui. Oh meu Deus, que se ela entrou nessa live aqui por acaso, ela vai saber que o Senhor está falando: olha, eu tenho poder para consolar todos esses lugares que foram machucados na sua vida, eu tenho poder para restaurar a sua vida por completo. Só permita isso acontecer. Pai, muitas vezes a incredulidade, a dúvida tenta, meu Deus, impedir a gente de crer e não quer permitir que a obra seja feita, mas a verdade é que a tua palavra ela é perfeita, ela é como a espada de dois gumes, Senhor. E quando a gente permite que ela entre no nosso ser, ela restaura tudo que precisa ser restaurado, ela transforma todas as coisas, porque só a tua palavra tem esse poder de transformar, de restaurar e de mudar tudo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e passo essa oração para a Sandra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento precioso, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, pela vida da Ana, Jesus, que o Senhor a levantou para esse tempo, Senhor, com este propósito de reconstruir, meu Deus, a vida de tantas pessoas. Esse ministério da intercessão, Jesus, ele é maravilhoso. Meu Deus, lendo alguns dias atrás um livro que tem o tema o obreiro aprovado, fala exatamente, Senhor, aquilo que o Senhor procura. O Senhor procura intercessores, o Senhor procura adoradores, e o Senhor procura trabalhadores. Meu Deus, este grupo é um grupo que o Senhor tem olhado com carinho, olhado para a vida de cada mulher, cada homem, cada pessoa, cada criança, jovem que participa deste momento, Senhor. E o Senhor sabe como essas vozes estão avançando, Senhor. Lugares que a gente está e ouve falar, Jesus, porque eu participo do grupo de intercessão e está mudando a minha vida. Senhor, é isso. O Senhor quer mudar as nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que cada palavra, Jesus, cada ensinamento possa criar uma raiz nova, possa mudar, Senhor, a forma das pessoas pensarem, das pessoas sentirem, para que todos possam viver plenamente a Tua palavra, Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra junto, com as minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer tudo aquilo que está no Teu coração a respeito das nossas vidas, do nosso ministério, em nome de Jesus. Que a Ana continue a oração em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer e também orar, meu Deus, pela vida, meu Deus, da Dai e pela vida da doutora Sandra. Meu Deus, que elas sejam abençoadas, Pai, que elas recebam, Pai, desse carinho. Meu Deus, que elas recebam, Senhor Jesus, tudo isso que elas trouxeram para nós, esse banquete, meu Deus, esse conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, alcance elas com o Seu poder. Eu, Senhor Jesus, sou limitada, meu Deus, em saber o que elas precisam, mas o Senhor não, Pai. O Senhor sabe quais são as necessidades, o Senhor sabe quais são as urgências dessas minhas amigas. Meu Deus, que o Senhor supra cada necessidade. Meu Deus, que o Senhor possa, Jesus, alcançar a vida delas, que o Senhor possa, meu Deus, edificar a vida delas na rocha que é o Senhor. Deus querido e amado, em nome de Jesus, abençoe os seus familiares, abençoe, meu Deus, a igreja, o ministério, a saúde, a vida financeira, abençoe o emocional, abençoe, meu Deus, todas as áreas destas minhas amigas, em nome de Jesus, destas que estão assistindo, destes, meu Deus, que estão assistindo tanto ao vivo como vão assistir depois o gravado. Meu Deus, em nome de Jesus, as meninas que estavam participando no Meet, meu Deus, que elas consigam, Senhor Jesus, voltar para a sala, que elas consigam receber essa bênção, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, Pai, te agradecendo por mais este tijolinho, eu oro te agradecendo, meu Deus, por mais esta reconstrução, por mais esta estratégia que o Senhor está nos dando, meu Deus, porque nós não temos, meu Pai, que achar que só por ter assistido essa ligação, essa live, meu Deus, a reconstrução já aconteceu. Não, meu Deus, é necessário, meu Deus, agora ir para o secreto. É necessário agora, Senhor Jesus, fazer a autoanálise, olhar para dentro de nós mesmos, Senhor Jesus, e se for preciso colocar no papel, meu Deus, colocar no papel, reorganizar a nossa vida, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus vai trabalhar aonde tem ordem. Meu Deus, em nome de Jesus, então nos ajuda
ajuda a colocar a nossa casa em ordem. Eu digo casa, casa espiritual, o nosso coração, nossos sentimentos, Pai, como a doutora Sandra mesmo citou. Meu Deus, quantas vezes, Pai, conhecemos outras vozes, conhecemos a voz da tristeza, conhecemos a voz da angústia, do desespero, da depressão. Meu Deus, conhecemos as vozes, Pai, de todos e de todos os lugares, menos a nossa. Meu Deus, não conseguimos reconhecer, ó Deus, as nossas emoções, não conseguimos trabalhar com as nossas emoções, não conseguimos ter o domínio delas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos a nos reposicionar, a tomar, ó Deus, a verdadeira posição que nós precisamos, Pai, posição de mulheres de Deus, posição, meu Deus, de mulheres que querem uma vida completamente reconstruída, meu Deus, porque não será mais a mesma, Pai. A nossa vida não será mais a mesma ao terminar este propósito, Pai. Uma grande reconstrução e um grande reposicionamento estará acontecendo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esta manhã, por mais esse banquete que o Senhor nos proporcionou, em o nome de Jesus. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, minhas amigas. Amém. Que Jesus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. Foi um tempo muito precioso estar à mesa com vocês, cada conhecimento. Confesso que anotei, mas estou igual a irmã, vou ter que assistir de novo, porque teve muita coisa que na hora de escrever não dá tempo. Mas essa autoanálise a gente precisa parar para fazer. A gente não tem que... Irmã Fátima, sua linda, obrigado por me lembrar do azeite. Oh, glória! Sempre tem uma ali para ser usada por Deus. A gente não pode... né, achar que é o suficiente. Eu assisti a live, já fui reconstruída, né? Meus pensamentos foram reconstruídos, minhas emoções foram reconstruídas. Negativo. Faça a sua parada, faça a sua pausa, olhe para dentro de você, analise, anote, Jesus, é isso que eu preciso mudar, é essa emoção que eu não estou tendo domínio, eu não estou tendo controle dela, é essa angústia, essa tristeza, coloca no papel, né? Anota, peça para que o Senhor te dê a direção, não se limite apenas a essa live, isso daqui é apenas... um complemento, vamos se dizer assim, né, meninas? Se vocês podem me corrigir, podem ficar à vontade, né? É apenas um complemento daquilo que eu preciso parar no meu secreto e ir lá fazer essa autoanálise, porque senão a reconstrução não acontece, né? Não depende só do Senhor mandar o maná, depende de eu ir até o maná e comer e me alimentar, né? Em nome de Jesus. Pegue então o seu azeite, em nome